uma palavra pra você. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Totalmente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos numa lição muito gloriosa da Betel, aonde nós estamos nesse trimestre estudando sobre comportamento familiar. Família, um projeto de Deus. A lição de hoje é a lição de número 5. A importância da família para a sociedade. Nós estamos num trimestre em que é importante, professores e professoras, que possamos convidar as famílias para que possam participar ativamente dessas aulas nesse trimestre, pois só assim nós podemos ter uma igreja mais forte com família mais forte. A introdução ela diz: a família é a origem e o alicerce da sociedade. Então cabe à família o cuidado com a educação, a saúde, proteção de seus membros. Então, desde antes do nascimento, já a família está cuidando de como receber esse recém-nascido no seio da família. E esse cuidado vai até o final da vida, quando aí passa para os filhos, que deverão dar acolhimento e assistência aos seus idosos. Então, a família é um projeto. Dentro do objetivo da lição, eu vou estar explicando que a família traz bem-estar para a sociedade. Vou estar explicando sobre isso. O ponto 1 diz assim: a família traz bem-estar para a sociedade. Não queremos mostrar a família sozinha, sem a sua razão de ser, que é Deus. Jesus disse: todos aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as pratica. Ele diz que aí compara com aquele que edifica a sua casa na rocha. Então, por isso, professores, professoras, é importante que cada família esteja com sua base sólida, firmada em Jesus, que é a nossa rocha. Então, a família, ela traz um bem-estar para a sociedade. Porque a família, ela anda junto à igreja. Ela sempre está ali, família e igreja. Quando você entra numa igreja, você vai ver ali as famílias. E o governo deveria ser agradecido, porque essas famílias estão ensinando os seus, caminhando com os seus no caminho que se deve andar. Então, tanto família como igreja, as duas cumprem os seus papéis agregadores. As duas contribuem para a formação de uma sociedade mais justa e moral. Nós, na lição passada, falamos sobre igreja e família. E hoje nós estamos vendo aí que a sociedade, para ser boa, ela tem que ter uma família que está na igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade. O 1.1 diz assim: a sociedade agraciada com uma família disciplinada. Porque foi o próprio Deus quem criou. Então, a família, ela é uma instituição digna de honra. Não pode ser maculada, desprezada ou ignorada. A lei precisa estar aí pronta também para proteger a família. Então a família também vem para a procriação e a perpetuação da raça humana. As pessoas hoje estão muito envolvidas com o virtual. Hoje o virtual está tomando conta, né? Hoje
no papel de casamento, que os homens não querem casar, já tem uma boneca que faz o papel da mulher, né? Só não tem cérebro, mas já está atendendo, né? Então, o virtual ele não preenche o vazio do homem. As autoridades deveriam ser mais gratas à igreja e às famílias, porque a igreja e as famílias cristãs prestam um relevante trabalho para a sociedade. O 1.2 diz assim, alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Para a sociedade, a importância da família para a sociedade. Então, para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade. Nós vemos aí benefícios da família para a sociedade. Quais são os benefícios que a família traz para a sociedade? Professores e professoras vão estar mostrando isso. Dificilmente você vai ver uma pessoa que está firme na igreja dando trabalho para a segurança, dando trabalho para o governo. Então, para evitar essas crianças que são desaparecidas e moradores de rua. Então, jamais um cristão vai deixar seu filho ir morar na rua, vai deixar sua criança desamparada. Então, a sociedade, por exemplo, para a igreja, né? Então, a igreja para a sociedade são lares sadios. E aí nós temos igrejas fortes. Para o casal, então, atender às necessidades afetivas do homem e da mulher. Então, são os benefícios da família para a sociedade, família para a igreja e família para o casal, para aqueles que querem casarem. Então, para os filhos também é importante a base da família, porque vai criar e educá-los no temor de Deus. 1.3 diz assim, famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Uma família onde os seus componentes são criados dentro de um padrão de moral, disciplina a ter relacionamento de respeito, amor e carinho, né? Ele forma pessoas emocionalmente fortes e mentalmente preparadas para a vida. É isso, professores e professoras. Nós precisamos alertar as igrejas precisam investir mais na família, investir nos jovens, porque são contribuições que nós damos para a sociedade, e aí nós teremos uma sociedade mais justa, porque famílias da igreja, são famílias que têm disciplina, elas sabem ter aquele relacionamento de respeito, eles têm amor, sabem estar também agindo de maneira que não venha prejudicar o Estado. Então, quando essas famílias pertencem a uma igreja operante, comprometida com a palavra de Deus, ela retira pessoas excluídas da sociedade e faz com que se assentem em lugar de príncipes. Quantas pessoas estavam na rua, hoje estão dentro da igreja, outros estavam nas drogas, estão dentro da igreja. Esse é o papel da igreja que muitas vezes o governo não vê. A família saudável, ela traz paz para a nação. Então, nós precisamos preocupar, aconselhar as famílias a viver de maneira em que elas possam ser modelos. Então, quando a família vai bem, a igreja e a sociedade vão bem e a nação recebe os benefícios dessa família, dessas famílias bem estruturadas. Antes de entrar no segundo ponto, quero mandar um grande abraço para Antônio Carneiro Filho, né? Ele disse, Pai do Senhor, presbítero Ademar, nesse trimestre está sendo frequentado um número bastante de jovens. Ele disse que está sendo coisa que não tinha visto antes, né? Então, ele acredita que o assunto tenha chamado bastante a atenção da juventude, né? Moisés Gomes, ele diz o seguinte, gosto de sua explicação, Deus lhe abençoe. Obrigado, Moisés. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te ilumine sempre. As suas aulas, uma bênção para nós. Obrigado, Mateus. Marcelo Honorato, de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar, cada lição mais importante que a outra. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, Marcelo. O ponto 2, dentro do objetivo, eu vou expor que muitos vivem
em crise por não ter uma família. Vamos estar expondo essas coisas. Vivendo em crise por não ter uma família. É o 2. Coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se. Ficar protegido, amparado e resguardado. Então, isso é uma realidade. Já pensou? Você, quando chega à tarde do seu trabalho, você está pensando em voltar para casa. E tem aqueles que não têm casa para voltar. Não tem família. Você está pensando em voltar para casa para dar um abraço no esposo, nos filhos, ou na mãe, no pai. É assim. E comungar com a família. Tem pessoas que não têm isso. Tem outros que têm casa, mas não são enxergados. Não são comparados nem a animais. Chegam em casa e não são vistos. Então é uma coisa deprimente. Para quem não tem um lar acolhedor. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós trabalhamos com jovens e tem jovens e adolescentes que eles às vezes estão um pouco nervosos, né? Eles talvez estejam passando por alguma dificuldade familiar, tem um lar, mas não tem hospitalidade, né? Não tem afeto, não tem agasalhamento, agasalhador, né? E não tem um carinho aconchegante. Então muitas pessoas padecem. Nós que temos, glorificamos a Deus e vamos ver o que podemos fazer para ajudar aos outros, para melhorar, né, as condições de famílias que vivem em dificuldade. Porque isso é muito triste, né? Quem não tem uma família para um refrigério. Eu não vivo isso, mas sei que é uma sensação desagradável. A falta de um conforto físico, né? De um apoio moral. Então, porque a família ela é um refrigério para a alma, ela é um bálsamo para curar as feridas causadas pela própria vida. O 2:1 diz assim: quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. Lar é o local que mora uma família. E então, meus queridos, ter uma casa às vezes não significa que você tem um lar. Talvez esposo, mulher e marido não se entende, vive uma confusão tremenda e tem daqueles acham que dizer minha casa é um inferno. Então, ter uma casa não significa que você terá uma estrutura familiar. Pode ser apenas um edifício ou uma construção de tijolos. É isso que você tem. Mas você não tem aquele aconchego da casa. Procura hoje, professores, professoras, procura orientar os seus alunos para que eles possam conviver melhor na sua casa. O jovem, ao chegar em casa, abraça seus pais. Os pais abraçam seus filhos. Demonstre carinho e amizade. Se preocupe com a condição de cada um. É a família que faz a diferença na igreja. Então, para que você tenha um lar estruturado, que ninguém aí vai sofrer de problema de depressão e outras coisas por sentir uma rejeição. Quem não tem um lar vive na solidão. Mas se a casa estiver edificada na rocha, que é Jesus, ela se transforma em um lar feliz. Às vezes você pode dizer, ou pode perguntar aí para o seu professor: professor, o que fazer para ter uma casa edificada na rocha? É ouvir a palavra, é ler a palavra e praticar. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica. Eu vou comparar ele com um homem que edificou a sua casa na rocha. Vai vir vento, vai, isso não tem jeito. Vai vir tempestade, vai. Vai vir chuva, vai. Mas se estiver firmado na rocha, você vai passar pelas crises, né? A família ajuda a vencer as crises na sociedade. É o 2.2. É indispensável que em momentos de crises, os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-los. É assim, cada um procura ali uma saída para sair daquela crise. Então, a família vence as crises com mais facilidade, porque a família está unida. Vê o que eu disse, que não tem família, tem facilidade para entrar em depressão. Então, todos os membros da família devem dar sua parcela de contribuição.
A família unida, ela tem mais capacidade de superar a dificuldade. Um entendendo o outro, um ouvindo o outro. Isso é importante, professores, passar para os nossos alunos. Ouvir, parar para ouvir. Não tenta achar a solução aqui em cima da bucha. Vai para o quarto, ore, põe a cabeça no travesseiro e comece a pedir a Deus direção, uma solução para que aquela crise seja tirada. Quem não vence as crises, esse não tem história para contar. Porque desiste nas primeiras dificuldades ou circunstâncias adversas. Quando esse marido na crise junta a roupinha, vai embora e deixa filho, deixa a esposa e nunca mais aparece. Então, são pessoas que não conseguem vencer as crises e não tem uma história para contar. Quando tem uma história ruim, uma história triste. Não existe, temos que entender isso, que não existe família perfeita, mas existe famílias saudáveis, estruturadas e sólidas. O 2.3 diz assim: quem vive com as pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. Mas as pessoas casam, vivem os seus primeiros dias de vida, vivem um céu, um paraíso, mas logo em seguida já começa a viver um inferno. Já não vive mais a vida, já não goza a vida. Olha, os momentos de prazer, de amor, de carícia estão brigando. O Salmo 128 mostra a felicidade do lar. Um lar feliz vai ser próximo, vai ter filho, e mais tarde você vai contemplar e poder abraçar os seus netos. Então, felicidade no lar traz qualidade de vida. Lembra isso? Um marido com a cabeça nas nuvens por causa de palavras que não deveria ter ouvido. Uma esposa com problemas marcantes por causa de palavras que saiu da boca daquele que deveria lhe amar. Então, meus queridos, um casal que vive bem, eles têm qualidade de vida. Eles têm melhores condições básicas de ser humano, né? Eles têm bem-estar físico, mental, psicológico e emocional. Então, maridos e mulheres, invista tempo na qualidade de sua família, de seus filhos, de sua esposa, de seu marido. O ponto 3 diz assim: dentro do objetivo está mostrando que a família cuida da saúde dos seus membros. 3. A família cuida da saúde de seus membros. A família não é um contrato periódico ou temporário. Enquanto a enfermidade não chega, mas uma aliança inquebrável, indissolúvel, indestrutível. Então é uma aliança que você fez de tratar na doença, na dor, né, na alegria, na tristeza, estar junto ali. E aí nós precisamos tratar, cuidar da nossa família. Se precisam um médico, nós vamos levar no médico. Se precisa de algo para melhorar, nós vamos procurar um especialista para aquilo. Então a família é importante porque Deus fez aliança, firmou um pacto com Abraão, Isaac e Jacó de abençoar as famílias. E essa bênção chega até nós. O 3.1 diz assim: os cuidados com a saúde física. Somos responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família. Vamos entender isso. Se nós não tratamos de um filho nosso, ele morre. Ele tem problema. Nós somos responsáveis por cuidar deles. Colocamos eles no mundo e agora somos responsáveis para cuidar deles, ver qual estado que eles estão. Talvez estão tristes, talvez estão doentes. Nós precisamos procurar um profissional para resolver essa solução quando nós mesmos não temos condições de resolver. Porque se é falta de amor e carinho, vamos mudar. Vamos dar meia volta e vamos voltar a abraçar os nossos. Já ele se preocupou com a saúde da sua filha. Lembra que ele foi atrás ali de Jesus, né? E falando da sua filha. Aquele senhor lá, o outro era um servo, ele foi lá atrás. Marta e Maria mandou avisar Jesus que Lázaro tinha morrido. Se ele estivesse lá, não tinha morrido. Então nós precisamos estar por perto. Na hora dos problemas, nós precisamos estar por perto para apoiar os nossos. Dar a nossa fatia de contribuição. Demonstrar amor, você não está só. Levando ao médico e dando os medicamentos necessários. Ter paciência com o doente. O doente precisa de paciência. Você não pode se mostrar nervosa, aborrecido na frente de um membro da sua família e você
está impaciente para cuidar dele. Usa a empatia, se fosse você, né? Então as morbidades são muitas. Em alguns casos, juntam-se 2 ou mais doenças que passam a ser chamadas de comorbidade. Então nós precisamos nos preocupar com nós. O 3.8 diz assim: os cuidados com a saúde mental. Nós somos responsáveis pelo bem-estar mental dos membros da nossa família. Isso nós precisamos compreender. Tudo pode suceder ao justo e ao ímpio, e ao bom e ao mal. Então nós estamos correndo risco de acidente, de tantas e tantas coisas, mas nós precisamos cuidar dos nossos. Então é de suma importância o acompanhamento familiar. Não só os adultos, mas especialmente as crianças e adolescentes, nós precisamos cuidar que eles estão em formação. A família não deve se desesperar quando a criança nascer com um diagnóstico aí que traz essas doenças, né, hereditárias. Então nós precisamos cuidar delas, né? Umas hereditárias, outras, por exemplo, traz tantas outras doenças. E o que nós precisamos? Cuidar dela, que ela faz parte da nossa família. 3.3, os cuidados com a saúde espiritual. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família. Porque nos foi dado biblicamente a incumbência de sermos o sacerdote do lar. Então, como podemos zelar da nossa família? Zelar pelo exemplo, né? Devemos, na oração, estar intercedendo para nossos filhos, cuidar bem do bem-estar espiritual dele, ver como é que está, se está indo para o lado errado, para poder estar ensinando. Então devemos estar procurando trazer no temor do Senhor. Nós precisamos ir com ele no caminho, vamos para a igreja com ele, né? A nossa vida precisa estar como exemplo, né, em todas as tomadas de decisões, para que os nossos filhos possam nos ter assim como um espelho. Concluindo, cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Então nesta aula nós entendemos que cuidar da família é uma responsabilidade de todos. E sem a família seria impossível chegarmos ao estágio em que nós nos encontramos. Então devemos agradecer a Deus pela nossa família e pelas famílias. Professores, internautas, a todos vocês, um grande abraço. E na próxima aula nós vamos estudar na lição 6, não perca, desafio de ser família nos dias atuais. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.